As meninas do bem-estar pediram um tempo para elas. Como é que você quer fazer, Júlia? Elas começam, você começa, eu começo, como que a gente faz? Tá sem som. Opa, desculpa. Como eu vou ter que sair até 15 para as 4, deixa eu. Tenho dois pontos para tratar só com o pessoal. E aí, para não ficar depois cortando a fala delas, caso eu precise um pouquinho mais de tempo. Tá? Bom, pessoal, da minha parte, tem dois temas que eu queria tratar com vocês. O primeiro é que a gente está nas entregas dos materiais, né? Então, algumas coisas já chegaram, tá? E algumas coisas estão por chegar e algumas coisas já foram enviadas. Eu vou mandar no grupo lá, a gente tem essa planilha aqui, tá? Eu vou mandar para vocês só essa parte de status aqui. Eu vou deixar ela mais visualmente mais legível em relação a esses itens aqui. Qual o clube, bolas, faixas, faixa Nina, faixa vem para o rugby, faixa uniforme staff Nina e uniforme atleta Nina, tá? É, por quê? Algumas. E a gente tem esses quatro status, tá? Recebido, envio direto, que a gente enviou por correio no endereço que foi passado, e envio por terceiros. Vou dar um exemplo. Esse final de semana vem para Jacareí, algumas meninas do Desterro, eu já vou deixar algumas coisas com elas. Então é um envio por terceiros que a gente precisa monitorar se realmente chegou lá esse material, porque a gente acaba pedindo o favor de passar e acaba passando em uma ou duas ou três mãos antes de chegar no responsável final, tá? E de quem ainda não foi enviado nada, tá? Então do Nina saiu algumas coisas já do Nina de produção, então o Nina vai entregue algumas coisas primeiro. Eu venho para o rugby, o prazo de entrega da Senrad é 18 de julho, e a gente dá sequência nisso aí, tá? Mas para a gente não ter um acúmulo, tá? O que que eu preciso, que a gente vai precisar de vocês? De registros dos recebimentos desses materiais, tá? De cada clube ali para isso. Em especial, dos coordenadores, desculpa, dos treinadores com os uniformes, tá? Então, eu acho que o ano passado a Lilian tinha feito alguma coisa assim, a gente colocou a faixa, colocou os uniformes, tirou uma foto, tá? E também a gente vai precisar deles em atuação especificamente com o uniforme, tá? Então, para a gente já tirar isso da frente para o final de prestação de contas do projeto. Então, aproveitar que isso já está chegando, está fresco, então a gente ter esse mapeamento, se os itens chegaram, tá? Então a gente precisa ter um double check aí de vocês depois que eu enviar aquela planilha para ver se realmente os itens chegaram, porque às vezes o que acaba acontecendo, a gente entrega para um dirigente do clube, a gente entregou em mãos para o clube. Só que talvez esse material não chegou na mão do treinador ainda, que é quem tem que usar. E isso acontece, tá? Então dá uma verificada diretamente com os treinadores sobre essa questão desses materiais. Verificado isso, esse registro fotográfico, né, de recebimento e do profissional utilizando a roupa, tá? Essa é uma coisa que a gente precisa para depois a gente ter de arquivo para colocar na prestação de contas, caso necessário, tá? E aí, quando chegar o do Vem para o Rugby, a gente segue também o mesmo fluxo do Vem para o Rugby. Então, a gente vai fazendo esses envios, vamos fazendo esses despachos e esse fluxo que já está ali de controle de materiais, tá? Então, isso é uma tarefinha aí que eu mando detalhado ali o que precisa, mas só para vocês terem atenção aí e já começar a ter essas duas ações aí, beleza? A Leca levantou a mão? É bem referente a essa questão de registro da recebimento mesmo. Depois eu vou mandar no grupo também exemplos de fotos que são bem legais, porque às vezes chega a foto ali de uns pacotes fechados, uns pacotes de lixo fechado, assim, então tem que ser aberto, mostrando
o que está dentro e a outra, a pessoa vestida ou segurando também. Mas eu vou mandar direitinho lá, para quando chegar a foto para vocês dos clipes, também vocês fazerem um filtro e até na hora de solicitar essas fotos, né? Porque às vezes o cara não faz nem por mal, ele chegou lá e pum, tira a foto, tirei. Mas às vezes aquela foto não atende para gente em termos de depois de relatório, tá? E o ideal é que isso esteja no relatório ou na pasta de fotos do Drive, ou Pode nos pôr dois. Vocês podem mandar para mim pelo WhatsApp ali, porque se está no grupo lá, muitas vezes eu vou pescando. O Júlio mesmo chega a foto ali que ele acha que, olha, Leca, dá para aproveitar isso aqui na prestação de contas, ele me manda. Então a gente vai pescando ali, tá? Mas se quiser pôr no relatório também que a gente olha, mas o ideal é manda especificamente aqui, ó, foto de recebimento de material. A gente não pede no meio desse caminho, tá? Não deixa de também deixar salvo na pasta, tá? Porque Também. às vezes no grupo acaba passando, agora tem umas mensagens que é tudo temporário, eu não consigo tirar isso do meu celular, então tem algumas conversas que eu tenho perdido. Já está As duas preocupante. formas acho que é o mais eficiente, tá? Deixa no grupo e deixa lá na pasta, tá? Beleza? Dessa questão de materiais aí, dúvidas? Bom, é, minha segunda pauta, tá? Eu estava até conversando com o Jaú, até tinha pedido para a Leca aqui algumas questões. A gente tem um fluxo da solicitação de eventos, né? Que é encaminhar lá um e-mail para o Jaú com as solicitações que está no nosso descritivo ali do grupo, tá? Só que eu até conversei com o João, eu falei, João, o ponto é que a gente acaba não tendo um local de registro disso, né? Tem os e-mails, mas eu tenho que ficar sempre buscando ali onde estão essas informações. E aí eu ajustei com ele, tá? De a gente ter um forms de preenchimento. Ao invés de a gente ter ali aqueles itens que vocês precisam preencher no e-mail, eu vou deixar o link e vocês preenchem ali, tá? Então, é só para a gente ter um exercício rápido de ciência disso. Eu estou mandando no grupo agora esse link. Preencham ele, por favor, para ver se alguém tem alguma dúvida, em relação a essa solicitação de evento. Tá? 2 minutinhos vocês preenchem. Se tiver alguma dúvida, a gente já tira essa dúvida já. Entendi. Feito aí? Bom, acho que é tranquilo, né? Não sei se alguém tem alguma Fazer de dúvida. verdade? Era pra... Ah, tava respondendo meio aleatório, assim, mas eu Não, tava não, lendo o negócio. não, era Pra isso. passar o olho, tá? Pode ir preenchendo para ter, às vezes tem dúvida quando eu preencho ali, mas é de verdade. Tá? Então, em tese, não tem segredo, tá? É só uma maneira que a gente acaba deixando Tem um registrado horário ali. ali.
Passei rapidinho, eu estava procurando se tem horário de início e de final, que é uma coisa que a gente precisa bastante sempre na informação. Eu Tudo detalhei, bem, né? tá? Tem horário do festival, aí tem solicitação de ambulância, aí tem horário de início horário da solicitação da ambulância. Agora me lembro do termo que eu usei ali. Então, para Tá. cada solicitação também eu coloquei o horário, tá? Porque pode ser que o festival é o dia inteiro, mas eu só quero foto em um horário. Então, bem específico nisso, tá? Bia? Oi, como sugestão, talvez eu colocaria quantidade e horário, porque às vezes, que nem por exemplo, sororidade, a minha sugestão que seria que houvessem duas, né, por ser um torneio juvenil, ao invés de uma UTI, duas básicas, porque como ia ter a UTI dos cobras, e aí às vezes, dependendo da situação, se houver duas ambulâncias, a quantidade, eu não sei se faz diferença ou não. Você fala em relação à ambulância. É. Na real, o recurso que a gente tem, ele é sempre para uma. Ah, ok. É que às vezes ao invés de uma UTI, duas básicas. Mas tá bom, tá bom. Entendi. É que aí depende da questão de negociação. Mas aí tem um Tá ponto bom. que é importante, tá? O fato de eu preencher e enviar não quer dizer que Foi autorizado. que eu vou ter aquele item ou não, tá? Então, que eu até Tá. eu coloquei ali na mensagem, né, um tique de ciência de vocês em relação ao relatório, tá? E em relação ao pedido com 30 dias de antecedência. E aí, quando vocês enviam, tem uma mensagem reforçando que vocês devem monitorar isso com o Jaú. Então, esse Forms é só um banco de dados que está centralizado com as informações de solicitação, tá? Para não ficar naquela, eu solicitei, mandei mensagem para você. Enfim, pelo menos ali a gente tem isso registrado. E quando a gente preenche, tem data e horário desse envio. Então, é uma condição para todo mundo aí. E Ô, uma, Júlio, e uma coisa, só rapidinho, e uma coisa, se vocês olharem quando eu coloco ali a ciência do relatório, aquela mensagem, ela tá com uma mensagem de link. E aquele link, ele vai direto para o relatório, que é mais um lembrete para vocês já encaminharem para o clube que ele precisa entregar um relatório. Tá? Então, já meio condicionando também ali esse lembrete dessa entrega do relatório do festival. Ô, Júlio, só uma dúvida, porque assim, a gente já tem um fluxo que eu uso, que tem funcionado bastante, tanto com os coordenadores quanto com o Jaú também e tudo. A pergunta que eu te faço agora é, esse Forms aí, eu vou ter acesso a ele sempre? Como é que eu vou fazer? Eu mantenho o fluxo? Porque o fluxo que a gente faz, os eventos já daqui do Nina, tanto com a distribuição de medalhas e de recursos, tem funcionado bem, né? E aí agora eu não sei se esse Forms aí só estou meio me localizando, a gente não conseguiu conversar antes também disso, tentando me organizar, como é que eu faço para me organizar dentro desse Forms agora, porque o fluxo que eu estou usando para mim funciona super. O fluxo era de solicitação pelo e-mail do Jaú, certo? E Já aí, é sempre assim, o clube fala com coordenadores mandam uma mensagem para a gerência, sempre com cópia para o Jaú. O Jaú sempre acompanhando o processo. Aí eu dou o ok, converso sempre com o Jaú, ó, isso aqui tá ok, isso aqui pode ser mais, isso aqui não adianta, isso aqui que tem que rever, e a gente sempre alinha direitinho, né? Teve, por exemplo, um exemplo de um evento que teve sábado no RPT. Estava tudo liberado, ambulância e tal, mas eu cheguei à conclusão que não ia precisar de uma ambulância, porque ia ter bem poucas crianças e tal. Conversei com o Jaú, aqui não entra ambulância, tal, ele já foi lá, já dava tempo ainda dele cancelar esse serviço e tudo. Então, eu tenho acompanhado, assim, com essa questão. Eu me preocupo desse Forms aí, como é que eu vou fazer só para me localizar mesmo, para não perder já esse fluxo que eu organizei dentro da, junto com a equipe. deixa eu pensar, Alex, porque é só. Uma forma de resolver isso é dar acesso para a Leca às respostas desse formulário, para que ela receba uma notificação no e-mail dela e assim que alguém responder. E outra forma que eu acho que ficaria legal também, seria interessante se a gente adicionasse ali uma opção de que projeto que está realizando.
se foi pelo Nina ou vem para o rugby, que aí fica mais fácil de discriminar. A pessoa pode só olhar ali se ficou, foi Nina, tá, então já vou verificar aqui, ok, vem para o rugby, ok. Eu acabei compartilhando uma coisa aí sem querer, é isso? Tem uma tela sendo compartilhada, É, não eu fiz sem querer, mas então, essa aqui é a planilha que eu uso, né? E aqui tem projetos, aqui tem o Nina, aí se você vem para o rugby, a gente coloca vem para o rugby, que às vezes tem recursos que é tanto Nina quanto vem para o rugby no mesmo evento. Então a gente coloca Nina, ambulância, se às vezes a medalha sai de vem para o rugby, tem esse controle. Eu estava aqui boa, aberto, eu tava, eu sempre uso ele por Jaú. O horário de começo e tudo. Então, só para não atrapalhar, nesse fluxo que para mim já funciona, sabe? O que eu acho, seguindo um pouco do que a Luciana falou, o coordenador ele pede pelo Forms, isso vai gerar uma planilha. Essa planilha, você tem acesso, o Júlio tem acesso, o João tem acesso, e vocês, em vez de você trabalhar nessa que você mostrou agora, vocês vão Mas o trabalhar Jaú tem naquela. acesso a essa também. Eu e o Não, mas Jaú então, trabalhamos nessa. mas vocês vão trabalhar numa outra planilha que Porque, pode ser assim, igual à não, sua. só uma questão. Esse Forms que foi criado agora, mesmo assim, ele vai ter que partir para esse aqui, porque ali é a solicitação. Uma vez que foi autorizado e que foi tudo, daí que ele parte para essa planilha aqui, que é onde a gente Isso. organiza, sabe o que Exato. que entra. A Então, eu única vou ter que diferença. ter mais uma, eu vou ter que entrar num outro Forms para manter o que a gente vinha fazendo. Só queria Não, perguntar. não, não. A única diferença é o seguinte, Leca, é que antes você recebia um e-mail, Uhum. certo? Agora você vai receber um Forms. Mas é a mesma coisa, a informação é a mesma. É que agora ela vai vir, quando ela chega para você no Forms, ela vai estar vai ser mais fácil você olhar o Forms que olhar o e-mail, porque no Forms ela já vem toda planilhada. Quem pediu, se é VPR ou é Nina, o que solicitou, e aí vocês, dentro do Forms, vocês discutem o que vocês vão fazer, tem recurso, não tem recurso, se vai dar, se não vai dar, joga para essa planilha que vocês já trabalham e informam a pessoa que pediu. Acabou. É só vai Eu mudar. concordo com Vai, isso, mas vai, eu peço que eu seja informada de novo quando for ter alguma modificação de fluxo, porque isso acaba alterando os dois projetos, é uma coisa que já estava funcionando aqui para a gente. Então, só essa questão eu, mesmo, mas eu concordo, vou então, fazer. ok. Ok, concordo com você, mas acho que pelo que eu entendi, a ideia do Júlio foi que para o e-mail talvez não se perder, alguma coisa, com o Forms, o que que acontece? Com o Forms a gente fica, vai lá, né? É mais difícil de passar batido, né? Porque vocês vão estar olhando o Forms toda hora, algum e-mail pode não chegar, cair numa caixa de spam de alguém, e isso fica meio perdido. Mas, enfim, concordo, acho que aí é uma questão só de ter alinhado, mas acho que a vantagem do Forms, acho que para vocês, ele já vem já dentro de uma planilha de Excel mais fácil de vocês até olharem e fazerem a análise de vocês do que ter que ler o e-mail para poder jogar no Forms. Mas, enfim, para mim, Tá certo. Faltam 4 meses para a gente terminar o projeto, mas eu concordo, então vamos fazer assim. Aqui, Oceana, eu não localizei aqui na configuração, você que tem mais expertise aí de essa questão do Forms, se eu consigo direcionar a resposta para uma outra pessoa, a não ser quem respondeu. Não, eu não localizei isso aqui. Porque Eu não. o que a gente pode fazer é que não muda nada do fluxo para vocês, coordenadores, porque eu coloquei como obrigatório o envio da resposta por e-mail de quem respondeu. Ou seja, vocês, como coordenadores, assim que vocês enviarem, vocês vão receber um e-mail com essa solicitação, que é a devolução do Forms para vocês, para terem registro, tá? O que eu posso fazer, Leca, é uma questão mais de escolha sua para a gente alinhar. Eu posso deixar ali como uma regra no Forms para que assim que os coordenadores receberem, eles encaminham esse e-mail para a gerência, que aí a gente vai ter acesso a essas respostas dele, que é o fluxo que eles já seguiam. Eles não precisam escrever o e-mail, porque o e-mail ele já está escrito ali, eles só vão ter que encaminhar o e-mail. Ou, o que eu acabei de fazer, eu deixei no link ali do grupo, na descrição do grupo, o link da planilha de respostas, que aí qualquer um que entrar por aquele link tem acesso. Tá? Então tem o link de respostas, desculpa, o link do formulário e o link de respostas. Ô, Júlio, eu não sei, esse formulário você está fazendo pela Microsoft ou pela Google? Pelo Google. Ah, tá. Não, porque o Microsoft ele tem uma ferramenta quando. Cortou o áudio. Mudou. Ah, apertei sem querer.
No Microsoft tem uma ferramenta que quando a pessoa responde o diagnóstico social, por exemplo, ela manda para mim essa mensagem. Se eu colocar você e eu como o representante do formulário, vai mandar para você também. Então aí resolveria esse problema, mas aí pela Google eu não sei fazer. Essa era a minha dúvida. Eu estou caçando aqui, acho que eu, de alguma forma, tento ajustar isso. Eu vou abrir um Forms aqui para mim e aí vou ver como é que fica isso aí, É, Júlio. lá no Forms tem o compartilhar, e aí no momento que você compartilha, você pode colocar só a opção visualizar o e-mail da pessoa e como editor ou visualizar que ela imediatamente recebe as respostas. Configurações É, tem um olhinho ou assim. isso. Isso Só já. queria fazer É uma isso. pergunta, tá? Para os coordenadores. Da forma como vinha sendo feito, tá muito complicado, não estava. O para o Júlio também não estava atendendo, estava difícil de controlar. Com relação à minha parte da coordenação, era meio que uma dinâmica, assim, né? Enviar aquelas regrinhas, aquelas solicitações ali Estava pelo fluindo, e-mail. né? Mas não sei se essa nova forma vai facilitar mais. Então eu também fico aberta, assim. Uhum. Da minha parte, Leca, é só uma centralização das informações, para ter, para quando precisar estar ali, entendeu? Só esse é o objetivo ali. Mas o Jaú não poderia, como chega tudo para ele, juntar nessa que já existe ali, nessa que eu mostrei, e a gente seguir aquele fluxo ali, que ali também tem espaço para vir para o rugby, para a Nina, tudo. Ah, eu só estou achando meio assim de criar um novo processo nesse final de reta, sabe, Júlio? Só essa questão mesmo, que é mais uma atenção que a gente vai ter que dar para uma outra coisa, né? Mas tudo bem, se todo mundo achar que está ok, vamos fazer assim. Então a gente volta ao fluxo que estava antes e eu alinho com o Jaú aqui essa questão desses registros ali. Isso aí era uma ideia muito mais de deixar de ter essa facilidade de preenchimento. Mas se a gente opta por manter o e-mail, Julião, porque para mim eu vejo que essas informações vão sair do clube. Então, o clube vai enviar um e-mail para mim, e aí eu vou lá nesse formulário e preencho as informações no formulário. É, então, no final das contas, assim, a gente só vai passar o que a galera pediu ali para o formulário, para vocês que estão no controle já ter o negócio já pronto ali, né? Porque o nosso fluxo como coordenador vai ser o mesmo, É. A vai minha ser única dúvida através era de como é que eu e-mail vou ter mesmo. acesso a esse formulário, que daí eu vou ter que ficar incomodando de novo com mensagem, tá tudo, sabe, se tá lá, como é que eu faço para entrar, me manda link, me manda acesso, isso é uma coisa que eu já tenho acesso, que já está fluindo. Só uma Agora, dúvida. se a gente puder mandar esse link para a galera dos clubes responder, A minha dúvida aí, era para vocês que estão. O Júlio que criou esse novo Forms e a Aleca que já tinha o anterior, tá? Ah, o Júlio tem acesso à tua planilha? Hoje ele de manhã ele me pediu como que a gente fazia, eu passei para ele esse acesso. Que ela tá no Google Drive da Confederação, né? Uhum. Aí, de repente, é também outra forma de centralizar, e todo mundo tem acesso a esse banco que já vinha. Uhum. Bom, moçada, deixa como estava, então. Voltamos, acabou, o Júlio se vira com o Jaú, tudo certo, meu. tranquilo. Vamos seguir como estava e tudo bem, meu. Tá, Já tá rodando, depois a gente, com calma, entende, tenta melhorar mais para frente, mas enfim, já está funcionando assim, seguimos assim. tá, eu só vou desfazer lá a mensagem lá, tá? Mas beleza. Bom, meninas, pauta de vocês, da saúde. Podem dar um start. Bom, são três coisinhas, na verdade. Era uma só, mas eu fui agora me lembrando das outras duas. Acho que eu já vou aproveitar para falar tudo e as meninas vão me completando se elas lembrarem de algo, tá? Dia 18 a gente vai fazer Bom, faltam duas ações só, né, desse ciclo para a gente
encerrar o ciclo. A próxima ação vai ser no dia 18 de julho, mas na semana que vem a gente já vai ter mais alguns alinhamentos feitos com a comunicação. E aí a gente volta para falar um pouquinho sobre isso, né? Mas em julho a gente vai falar sobre as avaliações físicas, né? E da físio. Então, só para que vocês já saibam, vai ser dia 18 de julho, mas na semana que vem a gente já vem com as informações completas. E a última ação vai ser no setembro, que vai ser saúde mental, para treinadores e para atletas. Essa é a primeira coisa. A outra coisa é também pedindo um pouco da atenção e da ajuda de vocês nesse momento, né? A gente já está aí no nono mês e a gente está começando a meio que amarrar e começar a pensar nos dados que a gente vai trazer em relatório final e tudo mais. E aí, às vezes, a gente chega no final do processo, né? A gente já está chamando de final, porque já estamos aí nos últimos 4 meses. E aí a gente percebe que, enfim, a gente também comete algumas falhas, né? Então, uma falha que a gente cometeu, por exemplo, era não ter feito uma lista de presença nas nossas ações, né? Então, hoje, para a gente conseguir colocar, a gente está com uma planilha onde a gente quer centralizar ali quais clubes participaram de quais ações, quais clubes fizeram os cursos que a gente indica já desde o Nina 1, mas que a gente reforça em todas as nossas ações, a gente acaba reforçando em capacitação, em ação, e a gente acaba não sabendo o que esses clubes têm, né, efetivamente. Então, pedindo a ajuda de vocês. A gente queria começar com vocês, na verdade. A gente vai fazer uma enquetezinha bem rapidinha, né? Que a gente vai mandar no grupo. A Bopré está preparando enquanto eu estou falando, para a gente entender daqui, do grupo de coordenação e de gerência, né? Quem participou das ações, é só clicar lá se participou sim ou sim, se não participou, não precisa clicar. E dos cursos também do COB, que a gente indicou, a gente também quer saber quem daqui tem os certificados. Pena que o Gabó não está aqui hoje, porque a gente ia perguntar para ele também em relação aos cursos World Rugby, né? Se ele tem um controle dos clubes que tem, os cursos World Rugby ou não tem. Talvez se ele não tiver essa organização com ele, talvez a gente vai fazer tipo a enquetezinha também dos cursos World Rugby para a gente entender como é que está a capacitação, né, desses clubes. Mas a Também princípio vai teve. ser das ações e dos cursos do COB. Então, a gente queria pedir para que vocês preenchessem para a gente rapidinho a enquete ainda hoje. E aí, a ajuda que a gente quer de vocês é no sentido de qual seria a melhor forma da gente fazer isso com os clubes. Por quê? A enquete a gente não pode só a gente preparar e vocês copiarem e colar nos grupos dos clubes, né? A enquete ela tem que ser feita uma a uma, né? Manualmente, né? Vamos assim dizer. Então, seria muito trabalho para vocês copiarem essa mesma enquete que a gente vai fazer, e jogarem nos seus clubes, nos seus 4 ou 5 clubes, ou a gente sabe que é algo muito chato, ou a gente pode preparar um form só com essas 3 perguntas e vocês só encaminham o forms para os grupos com os clubes e os clubes respondem o forms. Aí essa é uma pergunta que a gente quer resolver junto com vocês, né? Vocês acham melhor preparar uma enquete ou a gente prepara esse forms e vocês só copiam e colam nos grupos, apesar da gente saber que, poxa, mais um forms é uma coisa chata, mas são só 3 perguntas, tá? Então, não sei se alguém quiser falar alguma coisa. Essa é a nossa segunda coisa. Acho que a Bopré tá, não sei, estou recebendo umas Val, mensagens. isso Bopré, você já seria colocou para. no grupo? Alguém quer Isso falar alguma seria. coisa? Eu ia falar uma coisa que, Ah, sei lá. teoricamente, não. O Gabó tem essa informação, sim. Do Lá nas workshop. nossas metas, uma das coisas é o que os nossos treinadores têm de curso já. Tudo bem, Então, menos ele uma também passou essa então. lista, por exemplo. Então, eu não Tá. sei quais são as outras duas perguntas para Mas a pensar se gente gostaria de precisa. saber de todo mundo que está aqui também, né? Ah, Então a gente vai entendi. mandar para vocês também, tá? Tá bom. Então, assim, essa para os clubes a gente tira essa dos cursos World Rugby, tá tudo bem, é uma coisa a menos. Qual é a sugestão de vocês? Prepararem a enquete ou a gente faz um forms? O que fica mais fácil para vocês? Quais são as Ô, outras Val, duas perguntas? Estou meio confusa, na verdade. Não, são só. As 2 perguntas são, ela colocou no grupo agora.
Ô Val, minha Oi. sugestão, tá? Que a gente utilize um Forms, porque senão cada treinador vai ter que compilar essa informação e repassar para Daria um vocês. print, eles dariam um print na resposta e mandaria pra gente. Não precisaria escrever nada, é só dar um print e mandar pra gente. Agora, pra gente não é um problema fazer um Forms, tá? Porque é um segundo a gente faz e manda ainda hoje. Uhum. Todo mundo topa o Forms, que aí ninguém precisa ter trabalho de dar print e preparar? Tá. Sim. Aí a última coisa. Bia, você quer falar alguma coisa só em relação ou à ação? Não? Ou disso? Algum complemento? Que daí eu vou falar a última coisa. Não, só como era uma demanda, né? Esse encontro, ele vai acontecer no dia 18 de julho com o Ismael, que hoje é o coordenador da preparação física do alto rendimento, e o Felipe Fontana, que é o físio, coordenador da físio também do alto rendimento. A ideia é buscar alguns compilados de testes e trazer a realidade que seja possível para o clube, para que o clube comece essa realidade de poder quantificar como estão os meus atletas, tanto na parte da físio quanto da preparação física, sem necessidade de muitas tecnologias, poder trazer esses instrumentos de avaliação que consigam ser realizados no clube, para que a gente comece a falar mais de quantificar coisas, e não só a questão qualitativa, mas também quantitativa. E aí vai ser um encontro via Zoom. A ideia é que todo mundo participe e traga a importância aí para os clubes. Vai ser uma sexta-feira, a gente está fechando o horário e é isso. Tá. E aí a última coisa que eu queria falar é uma reunião atrás que estava todo mundo aqui. Ah, depois se também Júlio, Renatão, todo, né, eu acho que eu falei, né, para todo mundo clicar nas enquetezinhas, todo mundo, everybody. Rapidinho, antes de É, você, Val, antes de você começar esse assunto, só para fechar, esse que eu acabei de mandar para vocês tem o teste de preparação e avaliação física e saúde mental que ainda não aconteceu. Então, esses dois últimos a gente colocou porque é o que vai ser no ciclo, mas aí voltar depois que assistir e responder, tá bom? Eu coloquei que eu participei do. ela Então, já participou. Amanda, você já Eu me achei ajudou, que tivesse sido. Amanda veio do futuro. que ela me ajudou a montar. Eu não queria falar para vocês, mas ela me Eu ajudou a achei que montar. o dos testes físicos tivesse sido do Nina, que, que eu acabei não participando da semana passada. É. E o da saúde mental, um outro do ano passado. Do Setembro Amarelo que você participou. Isso, é. Então Tá. 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 Daí a última coisinha é que na última reunião antes da Super Week a gente estava conversando um pouco sobre, enfim, sobre como a gente vai dar continuidade, né, para o próximo ciclo. A gente sabe que vai ter um gap e tudo mais, enfim, mas a gente já está pensando um pouquinho além, né? E a gente estava naquela discussão sobre como os treinadores e as treinadoras será que se avaliam em relação a esse ciclo, né? De como é que foi e tudo mais. E aquela sugestão de dar um start numa ideia de um forms de fechamento que não é para agora, tá, gente? É para o final do ciclo. E eu já dei esse start, eu queria falar para vocês. O Tutu, no mesmo dia, ele me mandou uma forma como ele fazia também alguma avaliação da parte esportiva ali e tudo mais. Enfim, eu comecei, eu dei um start, mas eu queria que quem quisesse opinar, contribuir, criticar, enfim, depois eu vou compartilhar com quem quiser, né, com quem tiver afim aí de dar uma olhada, que o Renato até falou, toca o baile aí, começa, né, e daí eu só queria dar uma adiantada para vocês no que eu coloquei. Eu peço para eles se autoavaliarem, né, de 0 a 10 a participação no ciclo. Isso quem vai preencher é o treinador e a treinadora. Não vai ter como gestor, gestora preencher. É quem está ali com as crianças na ação. A gente vai especificar muito bem, né, antes para a gente ter essas respostas coerentes. Então, uma avaliação ali de 0 a 10, o motivo da nota, se ele vai se dar 0 ou 10, a gente vai querer saber por quê. Qual era a expectativa em relação ao projeto Nina ou Vem para o Rugby? Se era se desenvolver, se era desenvolver o seu clube ou desenvolver os seus atletas.
Se ele acredita que encontrou dificuldades com as demandas e com os desafios, sim, não, em partes, se sim, motivos. Aí a gente entra na questão das capacitações e a gente vai ter um pouco dessas perguntas ali lá. Se quem participou das nossas ações indicou, das ações e dos cursos, né, indicou para alguém do clube fazer também, né? Para um gestor, para alguém da equipe, para algum atleta, para um pai ou responsável ou para ninguém, tá? Então a gente vai perguntar também se esses cursos e se essas ações que a gente é, ofertou, né, foram para frente de alguma forma, elas foram direcionadas. De que forma que ele levou os aprendizados obtidos nas ações, lives, palestras para o seu clube? Eu coloquei algumas opções, roda de conversa, convidou alguém, algum profissional para abordar e aprofundar o tema, roda de conversa no início do treino, no final do treino, não teve oportunidade ou não fez nada. Depois, também um pouquinho aqui, uma avaliação rápida dos cursos, World Rugby. Depois a parte administrativa, né? Eu coloquei, separei em blocos. Como que você avalia suas entregas na parte administrativa? Tipo, ótima, boa, ruim, péssima, né? Eu coloquei um exemplinho ali. E para avaliar as entregas, então, assinatura de contrato teve dificuldade, sim ou não, né? Emissão de nota mensal na data prevista, entrega de relatórios mensais na data combinada, o drive é abastecido com fotos dos treinos e eventos, lista de chamada e tudo mais na plataforma, no Sport TI, realização e estimulação de preenchimento dessa plataforma, enfim. Depois eu aceito. é, Complementos aqui, tá? Que, enfim, vai que alguém tem um outro olhar. E depois as atividades práticas que eu já tinha feito alguma coisa, mas o Tutu me inspirou bastante. Tem os planejamentos dos treinos organizados e registrados. Faz uma autoavaliação sobre o seu plano, planejamento, o seu treino aplicado. Aplica as atividades práticas através de explicações claras, pontuais. Tem conhecimento dos princípios do jogo, aplica os princípios do jogo durante o planejamento e execução, desenvolve habilidades atreladas ao princípio do jogo, facilita o entendimento da prática através de demonstrações, se certifica que os atletas compreenderam a explicação e a demonstração, conhece sinais e sintomas de concussão e aplica os protocolos, pratica a pedagogia do exemplo, reforçando os nossos valores, os DRIPs, os valores do Nina no dia a dia com os atletas, né? De que forma que você aplica isso? Cria um ambiente que promova participação e motivação, proporciona um ambiente seguro, focado em acolhimento, utiliza a comunicação não violenta, vocabulário adequado. Teve alguma demanda específica voltada para alguma das três áreas do núcleo bem-estar, saúde, psicologia e assistência social? Chegou a acionar a sua coordenação técnica trazendo a demanda? A sua coordenação técnica te deu o suporte necessário, fazendo a ponte com a área desejada, saúde, psico, assistência social? Sua demanda foi atendida, direcionada? Se não, justifique. E aí chegamos ao final querendo saber se você disponibiliza já a sua caixinha do espaço seguro, né, em treinos e torneios, sim ou não. Aí está separado treinos e torneios e festivais. Enfim, tá assim por enquanto. Quem quiser contribuir, dar uma fuçada, opinar, esse é um start, né? Eu acho que se tiverem outras informações que eu não me lembrei, enfim, podemos mexer em várias mãos, né? Eu só queria trazer para que vocês saibam que a base já está montada, e aí agora é só a gente fazer de um jeito legal, até para a gente entender, né? Que clubes, né? Vamos ter que avaliar e vamos ter que tirar algum clube ano que vem por falta de verba. Que clube que cai fora, né? Que clube que não cumpre nada disso que a gente é, tem, né, como premissa aí dos dois projetos e tudo mais. Eu acho que vai ser um instrumento que vai ajudar a gente até na tomada de decisão de, de vários pontos, né? Então, espero que ajude todo mundo e tá lá como coordenação e gerência, sabe? Não é o núcleo bem-estar que vai estar pedindo isso, enfim, tá lá na introdução, a gente, depois quem quiser dar uma olhadinha, fique à vontade. Bia.
E muito disso, assim, né? A gente tem refletido e conversado bastante como núcleo do bem-estar. Como a Val falou, é uma coisa que é de todo o grupo, né? Coordenadores, gestores, diretores, enfim. A gente tem lá mais ou menos uma tabela que o Júlio criou do ouro, diamante, enfim, da prata, tem toda ali uma quantificação, mas a gente cada vez mais, até pensando como núcleo do bem-estar, muitas vezes alguns clubes solicitam algumas ações ou vêm pedindo algumas coisas para a gente, e no fim do dia a gente precisa ver, tá, mas qual a sua participação e a sua entrega para com o projeto, né? Então, a gente está pensando em alguns critérios de tá, hoje você acontece como projeto, e você está solicitando um trabalho meu. Tá, vem aqui presencialmente, a gente quer você aqui esse fim de semana. Tudo bem, mas vamos entender qual o seu cenário hoje dentro do projeto, qual a sua entrega. Então, a gente começou a pensar também em algumas formas de critério para começar, para que as pessoas façam esse trabalho realmente de forma consciente, não simplesmente porque me mandaram, ou porque eu fui obrigada, ou porque eu tenho a necessidade. É porque se não for para ser desse jeito, então tchau. Porque você então não está afim, né? Você está ali para cumprir tabela ou preencher um forms. E aí a ideia que a gente tem aí como Nina vem para o rugby não é que você compra a tabela e preencha forms, é que você